Aumento de impostos, Brasil vai virar nova Argentina, Brasil vai virar nova Venezuela. Para você que está vendo tudo que está acontecendo aí no nosso país e quer saber o que tende a acontecer, será que vai entrar em colapso o Brasil? Fica atento nesse vídeo, vai ser muito importante. Grave essa data, não é especulação, é uma matemática pura. De acordo com a consultoria da Câmara, a parte de IFI aí do Senado, até o próprio governo admite, em 2027 o dinheiro acaba. Mas o apagão ele já começou. Agências reguladoras estão sem verba. Os serviços públicos, vários aí parando, inclusive a parte de emissão de passaportes, em certo momento a gente ficou sem ter dinheiro, né? A dívida pública, ela atingiu 8,2 trilhões, é um percentual, dívida líquida total do PIB de 79%. A gente tem aí um déficit fiscal no ano de 290 bilhões, a Selic em 15%, um dos maiores patamares da história, e desde 2006 também a maior taxa de juros. Eu vou mostrar o que está acontecendo e como você está se protegendo de tudo isso que tende a acontecer. E por que eu comentei aí 2027 de uma maneira bem específica? Porque em 2010 a gente tinha 2 trilhões de dívida e já em 2024 a dívida líquida PIB aí do Brasil saltou para 8,2 trilhões. É um crescimento de 310% em 14 anos. E essa velocidade, em vez de a gente se conscientizar e o povo ir na rua e fazer com que tenhamos mudanças, essa velocidade, ao contrário de uma parada, ela vem acelerando. Traz o que como efeito? Um orçamento futuramente engessado. A gente tem hoje despesas obrigatórias, 93% do orçamento já está comprometido. A parte de previdência é 1,1 trilhão. A parte do funcionalismo são 380 bilhões. Dinheiro para saúde e para educação, 420 bilhões. Benefícios sociais são 250 bilhões. Sobra o que para investimento? Principalmente 7%. 7% para maleabilidade, para escolhas para investimento, para elevar a nossa competitividade, somente 7% do que a gente tem aí do orçamento. E uma projeção para 2027 de despesas obrigatórias, elas irão atingir 102% do orçamento. Sim, mais do que 100%. E zero para investimento, zero para manutenção, zero para nada. Isso traz o que na prática? Falta de competitividade. A gente não vai ter condição de investir e não vai estar conseguindo melhorar a nossa infraestrutura, por exemplo. E o que para de acontecer, né? O que tem de acontecer, o que para de funcionar? Luz dos prédios públicos, combustível das viaturas, e aí polícia, entre outras. A parte de emissão de passaportes, já aconteceu isso. A gente já ficou sem dinheiro para estar emitindo passaportes. Parte da fiscalização, a Associação Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a própria Anatel, dinheiro para Minha Casa Minha Vida, a parte de farmácia popular, sistema de saúde, ele tende a estar colapsando também e, obviamente, um shutdown de todo o Estado. Dominância fiscal, o ponto sem volta. E o pior que 2027, que a gente já está vendo essa matemática e cálculos mantendo essa questão desses gastos, a dominância fiscal ela pode vir bem antes, né? É um ciclo mortal em que o quê? Os juros acabam subindo para estar controlando a inflação, a dívida vai ficar mais cara. Lembrando, a gente já tem uma das maiores taxas de juros reais do mundo, né? Os juros reais, um dos maiores do mundo. O governo ele precisa emitir mais dívida para estar se financiando, porque não vai ter dinheiro. O mercado vai acabar o quê? Perdendo confiança e com isso que os juros vão subir mais ainda. Como efeito, né, contrário, tem um país endividado, os estrangeiros não vão estar investindo aqui, vão estar investindo menos, vão estar retirando dólares daqui, o dólar vai acabar disparando, ou tende a disparar, a inflação acaba acelerando e o Banco Central vai ter que subir mais juros, mais ainda, mais do que a gente já tem. Então volta o quê? Só voltar o passo 1, só que ele é pior. E aí, alguns sinais já de alerta nesse momento, o mercado já precificando muita coisa, precificou principalmente os títulos públicos, título do Tesouro pré-fixado aí para 2035 rendendo 13,8% ao ano. E o IPCA 2060, IPCA mais 6,9%, chegou a estar aqui 7,4%, 7,6% ao ano. E o dólar passou dos R$6, agora a gente está vendo aí nos 5,40, 5,50. Mas os títulos públicos, o câmbio e título público são os termômetros mais rápidos para indicar se a gente está ou não no caminho certo. Então o mercado já vem precificando esse risco alto.
E esses juros aí de IPCA mais 6, a gente está em IPCA mais 6,9, 6,8, mas IPCA mais 6, desde 2000, no início dos anos 2000, eles só aconteceram 2% do tempo. Do ponto de vista de quem é investidor, isso é positivo. Tem alta taxa de juros, o risco é mais alto, é claro, mas traz uma oportunidade também, né? E o que está acontecendo, então? Os economistas vêm alertando que o Brasil está a 2 passos aí da dominância fiscal. Quando chegar, não tem volta. O Brasil vai virar uma Argentina, ali dos anos 80, ou uma própria Venezuela, atualmente. Totalmente era um dos maiores países per capita na década de 50, em termos de renda. Acabou Hugo Chávez entrando ali em 99, e aí com isso acabou nem tendo dinheiro para investir em petróleo, sendo que tem uma das maiores reservas do mundo, de petróleo. E o governo brasileiro, ele tem 3 opções, ou 3 saídas para estar resolvendo essa questão da dívida do orçamento. E as 3 são muito ruins. A opção número 1 seria aumentar impostos, algo que já vem acontecendo. O governo já vem tentando taxar LCI e LCA, ele já vem falando em taxar dividendos de FIs, uma hora ganha força, outra hora não passa. Ele tenta ver um imposto mínimo global, tende a estar tributando os super ricos, que é uma burrice. Por quê? Por causa que o rico, ele vai lá, tira o dinheiro do país. Ele vai lá, cria uma holding, uma offshore, vai para o Uruguai, vai para as Ilhas Cayman, vai para Delaware, lá nos Estados Unidos, que também tem incentivos, e tira o dinheiro, e aí a gente vai ficar sem o quê? Sem ter investimentos aqui no Brasil. Então só vai piorar, só tende a piorar. Problema maior do Brasil, o Brasil já tem uma arrecadação recorde, 280 bilhões no mês, 31% das empresas elas estão inadimplentes, e a gente tem recorde, que não é falado na grande mídia, a parte das recuperações judiciais, ou seja, mais empresas, mais pequenos empreendedores, mais empresas estão pedindo recuperação judicial. E aí a gente tem uma curva que é muito famosa, de Laffer. A curva de Laffer menciona o quê? Que um governo ele tem um limite para cobrança de impostos, um percentual, estaria hoje em torno de 36%, 37%, em torno disso, e que quando passa daquele percentual de cobrança de impostos, é tão nocivo para o mercado, essa cobrança de impostos, que não vale a pena mais estar empreendendo, e aí diminui-se inclusive a arrecadação, mesmo com um aumento de percentual. Então, essa curva de Laffer a gente passou do limite, mais impostos, vai chegar o que significa menos arrecadação. Então, impostos não é a melhor solução, é a mais fácil, tem um custo muito alto, o custo de popularidade, principalmente do governo com a população. Ninguém mais aguenta, você não aguenta mais estar pagando imposto. A gente faz conta aí, sou empreendedor, com orgulho, a gente paga mais imposto do que recebe de lucro líquido. É o dobro, o triplo. Então, chega de impostos, Então, não é a melhor opção. Segunda opção, então, seria o que? Emitir mais dívida. Os juros já estão insustentáveis, a gente já está com 15% de juros, a gente já tem uma credibilidade no limite, já tem um risco de calote precificado, tanto que os juros mais longos, IPCA mais 7, precifica uma parte disso. E quando atinge um limite, ninguém mais vai estar comprando esses títulos e o governo vai ter que oferecer mais grana, mais juros para estar se financiando. E a opção 3, que seria a mais correta, ao meu ver, que é cortar custos. É a mais popular com a parte da população, só que isso tu vai desajustar, vai entrar em desacordo com os teus camaradas, os camaradas, os amigos do rei que precisam de dinheiro, Então, cortar gastos é a única viável, é politicamente impossível, coloca em risco essa força política de pessoas próximas, mas que é necessário. E aí, por que é bem difícil de acontecer, mas que seria o mais correto? E desvincula benefícios, faz um funil na questão de benefícios, reduz a parte do funcionalismo público, isso não é popular. Tem-se uma reforma da Previdência 2.0 e aí certas castas, certos privilégios vão ter que ser cortados. Teto de gastos real, linkado à inflação, e 2026 é eleição, então esquece essa parte de cortes, porque ano de eleição, você já sabe, a gente vai ter muito mais gasto para tentar o governo estar se reelegendo. E os cenários pós-2026, a própria eleição de 2026, ela define tudo. A gente deve ter um cenário 1, vamos analisar uma continuidade, então o Lula ele é reeleito, apesar das taxas cada vez menores de aprovação, ou ele coloca um aliado, um Haddad, por exemplo. Tentativa de mais impostos, vai ser colocado, vamos tentar empurrar isso com a barriga, vai ter o quê? Impressão de mais moeda. O Brasil já imprimiu bastante moeda, isso traz o quê? Uma desvalorização do real, Uma inflação descontrolada, porque tem essa impressão de moeda, e um colapso
que eu já comentei no início do vídeo, tende a acontecer em 2027 e 2028, se não tivermos mudanças. Cenário 2, cenário de mudança, mudança política. Entra alguém de centro-direita vence, a gente tem reformas estruturais, a gente tem cortes reais no orçamento, o mercado ele volta a ter uma confiança, a Selic tende a cair, porque com mais confiança vai ter mais gente querendo investir no Brasil, vai ter mais gente querendo comprar o título público, uma recuperação lenta, a gente sabe disso, é muito mais fácil destruir algo do que construir. E aí, probabilidade atual, as pesquisas aí tá muito próximo, meio a meio, 50%. Em termos de eleições, tá tudo ainda aberto, é impossível prever. E aí, por isso, o quê? Preparar-se para ambos é necessário. A gente não pode controlar fatores externos, e aí o próprio estoicismo, né, comenta sobre isso, de colocarmos energia naquilo que depende da gente. Então, o que cabe a gente, a você investidor, tá se preparando para cenários. Então, uma estratégia de proteção agora, um tom, algo bem prático, eu falando aqui, como é que eu me protejo independente do cenário. Uma parte em dólar ou em moeda forte, isso é muito importante. Eu penso aí até 20% do patrimônio fora, no máximo, né? Lembrando, pegando bonds aí que estão pagando 5%, dólar mais 5, dólar mais 4, dólar mais 6, e aí uma conta no exterior, própria Avenue, foi um dos primeiros a investir via Avenue, tenho amigos lá, gosto muito. Parte de quê? De ETFs americanos, parte de Treasuries, né, também. E o que acontece? Pô, se o Brasil quebrar, ou se não tiver esse dinheiro para estar investindo, o dólar ele vai explodir. E aí você vai estar ganhando, vai estar preparado aí em parte. Segunda proteção, uma parte de alocar uma renda fixa inteligente, ter sempre algo de curto prazo que tenha uma liquidez, linkar com o Tesouro parte do Selic e um CDB também liquidez diária para essa parte de liquidez. No longo prazo, eu acredito que a gente tem uma baita uma oportunidade, a gente tem um prefixado aí pagando mais de 14%, a gente consegue isso para juros aí de 5, 6 anos, 4 anos. E aí o que acontece? Se melhorar o cenário, tem um ganho com marcação a mercado. Inclusive título público, para quem não sabe, renda fixa tem risco. E aí, como diminuir esse risco aí? Colocando em títulos de liquidez diária ou de menores duration, de menor prazo. Prazos maiores, mais volatilidade. Lembrar disso, então. Terceira sugestão aqui, linkar com ativos reais. Só que a gente vai ter um grande problema em 2026. Por quê? Porque começa um aumento do IPTU. O governo aumentou já o IPTU, os cartórios estão linkados, cada imóvel tem tipo um CPF, os cartórios estão linkados com o governo, e aí vai ser o pagamento do IPTU pelo quê? Pelo valor de mercado e não pelo valor lá da escritura. Então só isso tende a aumentar bastante o custo do IPTU e a gente vai ver que vai diminuir a atratividade de imóveis físicos. A parte de ativos reais também, além do próprio do imóvel físico. FIs, né, de uma maneira selecionada. Tijolo, FI de tijolo resiste mais a crises. A gente tem REITs, né, que pagam dividendos aí em dólar, colocar em torno de 15%, 20% da carteira. Proteção 4, parte de um hedge e aqui extremo. Eu não sou muito a favor, né, do Bitcoin, de criptomoedas. Vou todo ano no evento do Warren Buffett, o próprio Charlie Munger, falecido, ele comentava sobre o Bitcoin, que é muito difícil de fazer um valuation de quanto que vale. Alguns estimam o número da população dividido pelo número de Bitcoins máximo, 21 milhões. Outros pelo custo de produção, né, de mineração do Bitcoin, de acordo com a energia que produz para minerar um Bitcoin. Então esse deveria valer no mínimo aí o Bitcoin, que é em torno de 70 mil dólares aí. E alguns países, claro, Venezuela, o custo de energia é muito mais baixo, 5 mil, 10 mil dólares, mas pode ter alguém que confisque, inclusive, essas fazendas de mineração. Mas o Bitcoin, do ponto de vista bem prático, bem técnico, tem papers, inclusive papers dos Estados Unidos, que defendem uma alocação entre 5% a 10% máximo, né, em torno de 5%, traz um benefício, um Sharpe, ou seja, um benefício do risco-retorno importante. Colocando aí, então 5% a 10% máximo, parte do ouro agora em topo histórico, cuidar em ativos que estão no topo histórico, que estão nas máximas. É natural do ser humano a gente pegar e querer investir quando está todo mundo no investimento, quando o investimento está subindo bastante. A gente tem que olhar o investimento para frente, pegar os dados de hoje, aí a gente faz isso, eu faço isso, e tentar verificar o que tem de acontecer no futuro. Você está verificando isso, mas a parte do ouro no topo histórico agora. E aí, Bitcoin e ouro, eles têm uma correlação negativa aí com bolsa, inclusive. O Bitcoin nem tanto, mas o ouro dispara mais ainda do que já disparou, né? Então, uma carteira aí anti-colapso não é a minha carteira.
né? Eu tomo mais risco, mas 25%, 20% a 25% em dólar no exterior, aí 35% na parte de renda fixa Brasil, 20% em fundos imobiliários selecionados, aí dá muito de fundo de tijolo, 10% em ações e 10% em Bitcoin ouro. Então essa é uma carteira anti-colapso do modo geral. Ações imediatas aí, o que fazer hoje? Primeiro passo, deixe a sua conta aberta já, deixa tudo preparado, abre uma conta no exterior, tem aí a parte da própria Avenue, eu vou deixar o link, ou me chama, que eu vou poder estar te ajudando na parte da Avenue. Tem parte de Charles Schwab também, diretamente lá fora, só que é para quem já domina inglês, né? Não vai ter um atendimento em português. Segundo passo, comece pequeno, mas comece. Crie o hábito de poupar, o sucesso deixa rastros. Começar pequeno com $1.000 aí inicial, já dá para começar, criar esse hábito de estar poupando, aportes mensais. E o ponto principal aqui é a disciplina. A gente não consegue nada na vida de destaque sem ter disciplina. Terceiro passo, revisar sua alocação. Tem muito dinheiro em Brasil, risco um pouco alto, né? Tudo está em real, pode ter um perigo. Não tem liquidez, pode precisar de liquidez. E aí, qual é esse número de liquidez para você que está perguntando? Colocar 12 meses aí da tua renda mensal. Quarto passo, criar uma reserva de emergência que tenha 12 meses de gastos, que tenha uma parte em real, uma partezinha em dólar e aí uma regra de ouro fundamental na parte de investimentos. Não tenta adivinhar a crise, não vai por notícias. Notícias não pode investir por notícias, ver por fatos, por dados, tentar olhar o presente, dados aqui do presente e tentar vislumbrar do que tem de acontecer no futuro. Os juros futuros já passam um pouco disso. O mercado funciona dessa maneira. E preparar-se para tudo, diversificar sempre. A melhor palavra aqui é diversificação. Sempre estar no mercado, sempre estar presente, porque a gente não tem bola de cristal. Quem diz que tem não está falando a verdade. Então, 2027, ele não é o se, é quando. O caminho que a gente está, se a gente não fizer nenhum ajuste em termos de governo, em termos de gastança, em termos de orçamento, não vamos ter mudança. Vai ter esse colapso em 2027, a gente não vai ter dinheiro para estar investindo, a menos que algo mude aí drasticamente. E o governo ele não vai te salvar, esquece isso. O Banco Central ele não vai poder estar fazendo milagre. É você. Você precisa estar se protegendo. Você precisa estar aprendendo mais. E se não tiver tempo, chamar alguém para estar ajudando. Isso é importante. E aí tem uma escolha, 2 caminhos: ignorar e torcer. Agir e se proteger. Em 2027, com qual grupo aí você quer estar? Comente aí, eu quero, né? Se você quer aí um auxílio para estar avaliando a sua carteira de uma maneira gratuita. Inscreva-se aqui no canal, passe esse conteúdo é muito importante, é um alerta, né, na parte de investimentos, na sua vida, nos seus sonhos, isso é muito importante. Compartilhe, alguém precisa estar vendo esse vídeo, com certeza absoluta, e você vai estar criando uma corrente do bem, ajudando essas pessoas. O Brasil tem data para colapsar, seu patrimônio ele não precisa colapsar junto, prepare-se enquanto há tempo. Clica aqui no vídeo, né, dá um like, um forte abraço, nos vemos nos próximos, valeu!